Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Carol pelo convite para dar aqui a minha contribuição para essa causa nobre, linda e sensível que é a causa do autismo. Eu teria assim um prazer enorme se o que eu trago aqui hoje puder enriquecer, gerar valor aí para profissionais, familiares e para pessoas também que vivem no espectro. Então, assim, a Carol me convidou para falar sobre esse meu trabalho de educação emocional através do teatro, que é algo que eu venho desenvolvendo mais ou menos recentemente. E é um subproduto da pesquisa que eu já estou fazendo aí há uns 10 anos na interface do teatro e da neurociência. Eu tenho 3 formações básicas, que é teatro, psicologia e odontologia, que, por incrível que pareça, apesar assim da aparente distância desses saberes, né, foi exatamente a reunião de todos esses saberes das áreas de humanas, artísticas e das ciências da vida que me permitem hoje estar aqui trazendo para vocês esse meu trabalho que envolve teatro e neurociência, principalmente neurociência das emoções. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu trabalhei muito sobre a questão do poder transformador do teatro, que é algo que me acompanha, eu acho que a minha vida inteira, mas que com o conhecimento neurocientífico eu venho desenvolvendo mais essa questão a partir dessa ótica mais científica mesmo. Hoje eu desenvolvo 2 tipos de treinamento de práticas de educação emocional através do teatro. A primeira delas é o treinamento neuroemocional para performers. Basicamente, eu venho trabalhando com atores para desenvolver essa autonomia emocional na criação de performance, mas o que eu venho observando é que esse trabalho, a gente está trabalhando com material humano, né? No teatro a gente trabalha o quê? Com o corpo entendido como algo unificado, integrado e não fragmentado. Eu venho percebendo que esse trabalho ele vem gerando transformações que vão muito além da questão estética. Então agora eu já estou começando a desenvolver um trabalho focado mais no campo da psicoterapia, que seria a utilização desse treinamento no ambiente terapêutico. Mas aí é mais para adultos, adolescentes e adultos, tá? O outro tipo de trabalho que eu também venho desenvolvendo, mas aí é mais voltado para o público infantil, é o uso de teatro para fins de educação emocional. E é mais sobre esse trabalho que eu venho falar aqui hoje. Minha relação com os bonecos, ela surgiu assim de uma forma muito trivial. Na verdade, eu estava morando na França e eu estava vivendo um momento bastante difícil e eu sempre fui muito manual. Eu desde pequena, eu pinto muito, eu costuro, eu fazia bonequinhos de Durepox. E aí eu tive a ideia de começar a fazer algo manualmente para tentar colocar minhas ideias em ordem, enfim, e tentar passar por aquele momento difícil que eu estava vivendo de uma forma mais produtiva, enfim, que me ajudasse a elaborar minhas questões. E foi aí que eu comecei a fazer uns bonequinhos e o que aconteceu é que chegou um momento que quando eu vi, eu tava com um monte de cabecinhas, né? Eu fazia as cabecinhas só, não botava o corpo, não. Eu tinha um monte de cabecinhas e aí eu olhei aquilo e falei, gente, mas o que eu vou fazer com isso? E nessa época, eu tava no meu primeiro ano de doutorado, onde eu comecei a realmente estudar a neurociência das emoções, mas aí com foco mais no trabalho emocional do ator. Então eu, olhando aquelas cabecinhas, eu tive a ideia de fazer um projeto, escrevi uma pecinha para criança e aí eu terminei de fazer os bonecos, coloquei corpo, coloquei roupinha, construí um teatro para marionete desmontável e eu realmente comecei a trabalhar com isso.
a minha ideia foi fazer algo para promover a saúde bucal de crianças, já que eu sou dentista, mas eu na França não poderia desenvolver esse tipo de trabalho por uma questão de equivalência de diploma. Então eu pensei, poxa, mas eu posso trabalhar com prevenção. E foi aí que eu fiz esse projeto de prevenção em saúde bucal a partir de um teatro de bonecos. Foi uma época muito bacana. Em seguida, como eu trabalhava assim em escola, eu comecei a dar aulas de fabricação e de manipulação de bonecos para crianças de várias idades. E aí foi incrível, porque de uma forma assim completamente não acadêmica, eu comecei a verificar ali na prática e me surpreender com o poder daqueles bonecos, o poder de gerar uma capacidade de atenção, o poder de desenvolver a motricidade, principalmente a motricidade fina, e mais o poder que o boneco tem, sendo uma extensão do nosso corpo em cena, dele expressar certos conteúdos e permitir uma elaboração de questões emocionais. Foi uma época muito bacana e aquilo ficou na minha cabeça. Eu estava fazendo a minha tese, mas eu até então não pensava em utilizar os bonecos ou em psicoterapia ou mesmo elaborar um projeto de educação emocional, porque eu estava muito envolvida ali. Quem faz tese sabe o que é uma loucura. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois que eu defendi minha tese, foi aí que eu comecei a colocar em prática esse saber para treinar atores e também comecei a refletir sobre essa questão do uso dos bonecos, porque criar bonecos foi um prazer que eu desenvolvi e eu já não queria mais ficar sem aquilo. E foi então que em psicoterapia, eu tive a ideia de começar a trabalhar com bonecos. Eu trouxe até aqui umzinho para mostrar que foi, eu acho que um dos primeiros que eu fiz para fins de psicoterapia com criança. Era uma criança negra que tinha uma questão com agressividade e aí eu criei esse bonequinho. Olha, é uma garrafa PET com um dispositivo feito com arame que permite... minha mão é um pouco grande para esse bonequinho que foi feito para criança mesmo, mas que permite uma certa articulação do bonequinho. E também eu posso assim modificar a postura dele e tal. Então olha aqui, eu comecei a criar bonequinhos assim que representasse aquela criança, mas o legal disso que eu acabei inventando foi que a gente pode tirar a cabecinha do boneco e olha, e colocar outra. Como é uma garrafinha PET, esse aqui tá sem roupinha, né? Mas essa é para mostrar a estrutura. E que você pode mudar a emoção de um mesmo avatar. Isso é muito interessante, porque não só a criança desenvolve essa capacidade de atenção, mas ao fabricar, ou no caso aqui foi eu que fabriquei, mas quando a criança ela começa a construir uma narrativa envolvendo o boneco, que ele está alegre, mas de repente ele ficou com raiva. E aí você começa a trabalhar. Por que ele ficou com raiva? Como é a raiva? O que acontece com o nosso corpo quando a gente fica com raiva? Como que a gente se comporta? O que esse boneco vai fazer quando ele estiver com raiva? E aí eu ia trabalhando essa questão emocional com as crianças. E foi assim que eu comecei a usar os bonecos como um instrumento de educação emocional em psicoterapia. Mas eu não estava satisfeita. Eu vejo que os bonecos e o teatro em si, ele tem um poder, sim, transformador, que eu queria levar isso para onde? Para o campo da educação.
E isso acabou me fazendo escrever um e-book. Inclusive eu vou deixar disponível com a Carol aí um link para quem se interessar e quiser baixar. É um e-book onde eu falo exatamente sobre isso, é teatro de bonecos e educação emocional, onde eu coloco ali as bases conceituais das neurociências que me inspiraram. Eu falo um pouco sobre a história do teatro-terapia, falo de psicodrama, de catarse, e explico um pouco também sobre os aspectos transformadores do teatro. O que é isso? Foi um estudo que eu fiz durante a minha tese de doutorado, onde eu pensei sobre o que realmente tem no teatro que permite essa transformação das pessoas. Então falo sobre o poder do espaço cênico, que o espaço cênico é um espaço do possível, do todo possível, onde você pode sonhar, onde você pode ser você mesmo, onde você não precisa ter medo de crítica. Então, que é um espaço lúdico e inclusivo. Esse é um dos aspectos. Tem a questão também da integração psicofísica, porque quando a gente trabalha com teatro, a gente está integrando todas as nossas potencialidades: cognição, emoção, motricidade, percepção sensorial. Então, assim, essa visão holística do teatro, ela realmente é transformadora. O teatro, por si só, mesmo que não seja dentro de um contexto terapêutico, a prática do teatro gera transformação, sim. Há uma espécie de homeostasia interna, tá? Então eu discuto, né, nesse book também sobre esses aspectos transformadores do teatro. E aí é que vai a minha grande contribuição aí para essa quarentena, porque foi agora, durante a quarentena, que eu resolvi fazer esse book mesmo para divulgar esse trabalho e para ajudar outras pessoas, tanto no campo da educação, como no campo terapêutico, mas também no campo da vida, para famílias. Então, nesse book também eu ensino como fazer um pequeno treinamento de educação emocional que pode ser feito em casa, com seu próprio filho, filha, e também ensino a fazer alguns bonequinhos. Então, eu resolvi expandir esse trabalho com os bonecos para além do contexto de psicoterapia. E hoje eu tenho um grupo, bom, agora não tem mais por causa da quarentena, né? Mas eu venho trabalhando com pequenos grupos de crianças e pré-adolescentes para trabalhar essa questão da emoção através do teatro. E não é algo psicoterapêutico em si, mas eu explico que aquilo é um trabalho que vai desenvolver naturalmente, ludicamente, de uma forma gostosa, esse conhecimento sobre as emoções. E também, poxa, fazer bonecos é uma delícia. Olha só, é muito legal porque quando a criança ela vê o boneco pronto, ela tem uma injeção de autoestima que é muito legal, que é muito importante. Eu trouxe aqui, ó, com a quarentena, alguns bonecos ficaram aqui, então eu tô podendo aqui mostrar para vocês. Esse foi um. Eu ensino então nesse e-book a fazer esse tipo de bonequinho que eu chamo boneco de luva, né? Você coloca o dedo aqui e olha os detalhes que eles fizeram. Então esse bonequinho é um dos que eu ensino. Tem mais umzinho aqui para mostrar. Olha que fofura. Trabalhar com boneco é algo assim mágico. E outro tipo de boneco é exatamente esse aqui. Eu explico que material eu uso, como fazer, enfim. Então, fica aqui minha sugestão. Vou deixar o link para baixar esse book aí com a Carol, para ela disponibilizar. E eu espero que seja um trabalho aí gostoso para vocês. Depois me deem feedback se alguém baixar o livro e ler, porque é sempre bom. Eu gosto de evoluir sempre. O meu trabalho nada é fechado. Tem um outro aspecto também do meu trabalho que não tem ligação direta
com a criação de bonecos em si. Isso é uma prática que eu faço tanto no meu treinamento neuroemocional para performance, como nesse projeto de educação emocional através do teatro de bonecos. Eu trabalho também com práticas contemplativas. Ou seja, meditação seria o exemplo mais simples, meditação com foco na respiração. Isso tudo começou quando eu estava no meu pós-doc na Finlândia, que eu precisava obter uma certa neutralidade emocional, mas sem mexer o meu corpo, porque eu estava usando uma tecnologia de biofeedback que iria aferir justamente a minha atividade eletrodermal, que é produzido pelas glândulas sudoríparas. E se eu mexesse muito, aquilo poderia dar um resultado que não era o que eu estava querendo aferir no momento. Então eu comecei a usar a meditação para atingir um certo platô de neutralidade emocional, para começar a fazer meus exercícios e executar minha partitura emocional, que eu ia depois, enfim, fazer uma análise dos dados colhidos e tal. Bom, mas é só para explicar como que eu comecei a introduzir a meditação no meu trabalho, e que foi uma coisa assim que isso me fez estudar sobre o assunto. Então eu comecei a ler artigos neurocientíficos falando sobre os benefícios da meditação, e eu fiz um link com a questão da neuroplasticidade. Por quê? E isso é muito importante, que a gente trabalhe com teatro ou não. Isso é muito importante a gente levar para a nossa prática, que é o seguinte: a atenção, um certo nível de atenção é pré-requisito para que processos neuroplásticos possam entrar em ação. E isso, a meditação realmente é um instrumento fantástico e deveria sim ser levado para toda a instituição escolar, enfim, ou também em psicoterapia. Eu defendo muito isso. E uma outra questão também que é facilitadora dos processos neuroplásticos, que é essa capacidade que a gente tem de transformar nossas redes neurais, produzir emoções de valência positiva. E aí você imagina como o teatro, ou usando ou não bonecos, ele pode ser uma ferramenta de indução de aprendizado, de indução de processos neuroplásticos, porque a gente sabe que o aprendizado, ele tem como substrato neurobiológico ali a neuroplasticidade. Então é uma coisa que eu defendo muito, é o uso mesmo da prática teatral para produzir esse terreno fértil que vai facilitar toda forma de aprendizado. Mas trazendo um pouco esse universo teatral para falar de autismo, eu queria falar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, se eu não me engano foi em 2010, uma pesquisa liderada pela pesquisadora Blythe Corbett, nos Estados Unidos. Nessa pesquisa, eles avaliaram, através da prática teatral, o ganho socioemocional, e não só socioemocional, mas também fisiológico, de 8 crianças que eram do espectro autista e que trabalharam, fizeram teatro junto com outras 8 crianças neurotípicas. E essa pesquisa é incrível, porque não só eles utilizaram meios de avaliação, como questionários, enfim, como eles também mediram as modificações biológicas que essas crianças apresentaram após esse treinamento com o teatro. E fato é, o que eles acharam é que essa prática levou a uma redução do nível de cortisol na saliva, e não só isso, também alterou a produção de ocitocina. Então foram realizados exames de saliva e de sangue. É uma pesquisa muito, muito interessante que mostra o quê? O poder do teatro.
Eu vou contar uma historinha aqui, um pouco em off, mas que é muito importante para a questão do autismo. O Giacomo Rizzolatti, que é um neurocientista italiano, que foi quem descobriu o sistema de neurônios espelhos, ele trabalhou uma época com um colega meu, um pedagogo teatral de Malta, que é uma pessoa incrível, incrível, e esse meu colega, ele começou a fazer um projeto dentro lá do departamento do Rizzolatti, fazendo teatro com pessoas do espectro autista. E assim, mas esse projeto não foi adiante porque teve problema lá com financiamento, mudança do governo e tal, então assim, eles não puderam continuar. Mas o que esse meu colega me conta é que o Rizzolatti, ele tinha convicção absoluta, diante dos pequenos resultados que eles viram quando trabalhavam juntos, ele tinha certeza, convicção absoluta que o teatro é capaz sim de despertar esse sistema de neurônios espelhos em pessoas do transtorno do espectro autista. Então, gente, assim, esse é o maior recado que eu trago aqui, é sobre esse poder que o teatro tem, não só para neurodiversos, mas neurotípicos. Eu acho que teatro, todo mundo tinha que fazer teatro, mas eu sou muito suspeita para falar disso, porque é uma grande paixão. No meu trabalho com adolescentes e adultos, além dessa questão da meditação, eu sempre começo com um exercício de meditação para achar essa neutralidade, para desenvolver a capacidade de atenção, para gerar mais resultado, mais processos neuroplásticos, né? Eu trabalho também com exercícios psicofísicos bem típicos assim do treinamento teatral, do universo teatral, que é treinamento vocal, treinamento respiratório, mas eu criei também o que eu chamo de treinamento emocional propriamente dito. E a gente sabe hoje que as emoções primárias, que são aquelas emoções inatas, universais, que não dependem dos processos culturais, como raiva, tristeza, alegria, medo. Essas emoções, elas possuem a sua própria assinatura fisiológica e expressiva. Então eu trabalho com esses padrões mesmo, fisiológicos e expressivos, com os meus atores para desenvolver essa competência emocional. A neuroplasticidade é um conceito que permeia tudo o que eu faço, eu acredito muito nisso. Eu tenho um exemplo de uma aluna que falou: Doris, eu tô aqui porque eu amo teatro, mas eu nunca vou conseguir ser atriz na minha vida porque eu não choro. Eu nunca vou conseguir chorar em cena. E aquilo foi um desafio, sabe? E foi assim que tudo começou, na verdade. Eu tinha acabado de chegar do meu doutorado. Poxa, eu tinha feito uma tese sobre neurociências das emoções aplicada ao trabalho do ator. Como assim? Aquela menina não ia conseguir chorar, eu tinha que fazê-la chorar. Foi um grande desafio. É o tipo de exemplo de quando o problema é a solução. E foi assim que eu comecei a desenvolver esse trabalho. Hoje essa menina já ganhou prêmio, já foi para Nova York estudar na Broadway com bolsa, enfim, e ela chora. Ela chora em 15 segundos, no máximo. Então, assim, isso tudo eu tô falando de algo que eu faço com finalidade estética, né? Eu tô trabalhando com atores, mas esse treinamento, ele pode muito bem ser aplicado também no contexto terapêutico, no contexto escolar, para desenvolver essa competência emocional. Então é isso, eu espero, assim, que a minha contribuição tenha sido enriquecedora para vocês. Eu estou sempre disponível aí nas redes sociais, eu, em geral, sou muito acessível. Se tiver alguma dúvida que queira me perguntar, pode vir mandar um recado, manda um e-mail, fala comigo, que o importante é a gente estar sempre aí se enriquecendo, trocando,
né? E construindo um mundo com mais empatia, né? Isso é muito fundamental nos dias de hoje, principalmente porque nós estamos aí em plena crise, em plena síndrome do pensamento acelerado, né? São muitas informações que chegam nos nossos sentidos assim de maneira muito rápida, e isso não permite a gente de viver uma real experiência, de assimilar aquilo que o nosso corpo, né, está absorvendo, mas de digerir mesmo, de fazer daquilo uma experiência. Tudo passa muito rápido, então é preciso resgatar essa nossa capacidade de se colocar disponível para as experiências da vida, para as experiências relacionais, para as experiências artísticas. E nisso tudo, as artes têm um papel fundamental, né? Nisso que a gente chama hoje de educação do sensível. Então, o meu trabalho, ele se enquadra nesse princípio sensível. É uma forma de educação do sensível. Uma coisa que eu queria falar também em relação à criança autista é que o teatro de bonecos, quando a gente trabalha com a fabricação e a manipulação desses elementos, isso pode ser uma ferramenta muito rica para trabalhar com a criança autista. Agora imagina a criança que tem um hiperfoco, a criança do espectro autista. Ela gosta, não sei, de dragão ou de um robô. Ela lida muito bem com objetos. Então, assim, o uso do teatro de bonecos para o desenvolvimento, geral desenvolvimento de crianças do espectro autista é maravilhoso e gostoso. Então você imagina se você tem uma criança que tem um certo um hiperfoco e gosta de um personagem, e você começa a fabricar esses personagens com diversas carinhas, expressando diferentes emoções, como no caso aqui, por exemplo, essa é a mascote que representa o meu laboratório, Lindsay. É uma criação da minha filha que desenhou. É o mesmo esquema, olha, o mesmo esquema. Esse aqui ele é um pouco maior, né? Como sou eu que manipulo, eu tinha mesmo que ter feito um pouco maior. Mas você tira e pode, por exemplo, colocar outra carinha, mais assustada, ou aqui outras duas possibilidades. Então, eu convido vocês a tentarem fazer esse projeto, essa experiência de desenhar um boneco, um avatar, depois estudar ali as emoções, a posição da sobrancelha, a forma da boca, como que vai expressar raiva ou medo, e depois transferir isso. É importante, isso está no meu e-book também, transferir esse aprendizado para o seu próprio corpo, né? Como assim? Mexer a sobrancelha. Que diferença faz na percepção das emoções. Então é um instrumento de educação emocional muito incrível, muito interessante. E depois que você transfere para o corpo, aí sim você vai fabricar o boneco. Aí você vai ou escolher uma emoção, ou então faça um avatar com várias emoções. Mas quando você trabalha em grupo, às vezes é meio complicado você fazer um boneco e 4 cabeças, por exemplo, para ter 4 emoções primárias. Então, o que eu faço a pessoa escolhe a emoção que quiser, pode ser igual de todo mundo, isso não tem problema, mas é a partir daquela emoção que a criança escolheu e que o grupo escolheu, a gente cria uma narrativa e vai lidando com essas emoções.
O próprio fato da criança escolher uma determinada emoção já é bastante significativo. Você pode perguntar, mas por que essa emoção? O que é essa emoção para você? Como que ela se expressa? O que uma pessoa que sente isso faz? Como ela fala? Então, isso tudo vai permitindo aí uma elaboração e um aprendizado em torno das emoções. Bom, gente, então é isso. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez e eu espero que tudo que eu trouxe aqui possa contribuir de alguma forma para quem estiver assistindo. E é isso. Estou aí disponível. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada, gente. Se cuidem. Fiquem em casa, se puderem.